Então vamos lá, dando sequência ao nosso trabalho em relação à filosofia. Hoje nós vamos falar a respeito de dois autores iluministas importantíssimos. Falaremos de Rousseau e falaremos de Kant. Então, olha, estamos falando dos iluministas, portanto, são filósofos modernos, da época da filosofia moderna. Então nós tínhamos ali filosofia antiga, filosofia medieval e filosofia moderna. Estamos falando da parte final da filosofia moderna, ou seja, do iluminismo, aquilo que antecede o que nós teremos de positivismo, que surge ali numa fase contemporânea da filosofia. Mas vamos lá, vamos observar as características que nós anotamos em relação a esse autor, Jean-Jacques Rousseau, nascido em 1712, portanto século XVIII, faleceu em 1778, Rousseau, iluminista. Ele se caracteriza, os seus pensamentos ou a sua filosofia se caracteriza por uma visão absolutamente pessimista em relação à civilização, em relação à sociedade civil. Diz Rousseau o seguinte, em síntese, que o homem selvagem, ele vive em harmonia, ele não é corrompido e a corrupção, a degradação do homem se dá exatamente na civilização, se dá exatamente na sociedade civil. E ele enfatiza que o que é o mal maior para a humanidade é a instituição da propriedade privada. Então, é exatamente essa observação que traz Rousseau em relação à sua teoria, em relação a seus pensamentos. Olha, o objetivo. Qual é o objetivo de Rousseau? Muitos aqui, inclusive há em relação a ele uma crítica veemente de Voltaire, que diz que Rousseau pretende voltar à época do estado de natureza, ou seja, antes da civilização, antes de houver um estado instituído. E não é exatamente isso que ele pretende. Rousseau pretende, ele entende, na verdade, que a natureza humana é possível de transformação. Então, o que pretende ele é entender a natureza humana e transformar essa natureza humana. Tanto que ele parte, inicialmente, de uma crítica veemente à degradação do homem, do ser humano, e posteriormente ele traz ali a busca de soluções para essa degradação. Não que ele queira retornar ao estado de natureza. Então, olha, a degradação moral do homem, segundo Rousseau, decorre exatamente da civilização, da sociedade civil. Qual o seu objetivo? O objetivo pretende entender a natureza humana e transformá-la. Essa é a pretensão de Rousseau. Então vamos lá. Levando em conta as anotações que nós temos, podemos dizer que, para Rousseau, o estado de natureza ele é observado pelos filósofos modernos de maneira equivocada. Você se lembra que nós chegamos a falar, em um dado momento, que o estado de natureza é considerado um momento bélico, um momento onde eu tenho o homem contra o homem sendo o lobo do homem. Lembra dessa expressão que nós chegamos a tratar a respeito, falando do estado de natureza? Thomas Hobbes fala disso, fala que no estado de natureza nós vivíamos numa situação bélica do homem contra o homem. Rousseau, ele não concorda com essa posição de Hobbes e ele diz o seguinte, que no estado de natureza, o homem, na verdade, ele vive em harmonia, ele vive tranquilamente, seria um bom selvagem. E criticando a postura dos filósofos modernos, o que diz Rousseau? Diz Rousseau o seguinte, que o homem selvagem, o homem em estado de natureza, é apreciado pelos filósofos modernos com a lente da modernidade, ou seja, com os preconceitos, com os vícios que nós temos na modernidade. Portanto, os filósofos modernos, ao apreciar o estado de natureza, hipoteticamente, é lógico, já que não tem condição de voltar àquela época, analisam aquele estado de natureza de que maneira? Com as lentes que eles possuem, ou seja, com seus vícios, com seus preconceitos. Daí, Hobbes afirmar que o homem, no estado de natureza, buscava de fato o confronto, o estado bélico, havia ali a busca pelo interesse privado constantemente. Rousseau discorda disso. Rousseau entende que o homem vivia de maneira harmoniosa,
o homem era, no estado de natureza, segundo Rousseau, um bom selvagem. O que o corrompe, o que degrada é a instituição da civilização, mais precisamente, segundo Rousseau, a instituição da propriedade privada. Portanto, a propriedade privada é o que degrada o homem. Então, o homem natural, segundo Rousseau, é um bom selvagem, ele é livre e é perfectível. Aqui surgem alguns problemas. O que significa ser perfectível? Ser passível de aperfeiçoamento. Ele, o homem selvagem, diferente dos animais irracionais, ele consegue se aperfeiçoar, ele consegue criar, ele consegue ter liberdade e autonomia. Essa liberdade e autonomia e a possibilidade de aperfeiçoamento é, na verdade, uma grande vantagem para o homem, mas também um grande problema, já que levou a instituir a sociedade civilizada por meio do contrato social. E aí vem a degradação, fruto daquilo que o Rousseau pensa, fruto daquilo que ele acredita, especialmente pensando que o mal maior para a humanidade foi a instituição da propriedade. Então, segundo Rousseau, o homem selvagem é um bom homem, o homem no estado de natureza é um bom selvagem, melhor dizendo. E a civilização, a instituição da civilização é aquilo que lhe corrompe. Agora, no aspecto político, a gente precisa analisar qual é a postura de Rousseau. Ele fala do contrato social também. O contrato social é aquele que inaugura ali aquilo que a gente chama de civilização, exatamente o que ocorre como instrumento de degradação da sociedade. Mas vamos observar no nosso quadro o que nós temos. Segundo Rousseau, contrato social, o povo será o detentor da soberania. O homem deixa de ser um instrumento ou indivíduo isolado e passa a ser membro ativo de um todo. Não se submete ao soberano. Observe que agora, preste bastante atenção, Rousseau está já caminhando para a instituição de meios de maneira a resgatar o homem daquela situação de degradação. Então, ele analisa os pensamentos filosóficos da modernidade, critica esses pensamentos filosóficos e dá uma guinada. Ele diz o seguinte, olha, a visão que nós temos em relação ao estado de natureza e o homem no estado de natureza é uma visão equivocada. E por que equivocada? Porque nós estamos observando esse homem com as nossas lentes, com os nossos vícios, com os nossos preconceitos. Portanto, nós precisamos nos desvincular dessa realidade para apreciarmos o homem no estado de natureza. E ele diz, o homem no estado de natureza vivia em harmonia, era, segundo ele, um bom selvagem. O que degrada o homem, o que corrompe o homem, foi a instituição da civilização, a instituição da propriedade privada. A instituição dessa civilização é que corrompe o homem, traz a ganância, traz o egoísmo. E aí surge, na verdade, uma situação bem desconfortável, que incomoda demasiadamente o Rousseau, e aí ele parte na busca de um caminho. Não que ele queira voltar ao estado de natureza, conforme Voltaire havia dito, não é isso. Rousseau pretende, nesse momento, transformar o homem, partindo do pressuposto de que o homem é perfectível, é possível seu aperfeiçoamento. Então, o objetivo de Rousseau é transformar o homem. E como ele entende? Entende o seguinte, que precisamos instituir um contrato social de maneira que o homem venha a pensar na vontade de todos. Portanto, o soberano passa a ser o povo. Olha que interessante. Contrato social instituído, o soberano é o povo. A soberania é popular. Diante desse pensamento de Rousseau, a gente pode partir do pressuposto de que até mesmo o rei, o imperador, ele é um servo. Na verdade, seria ele um funcionário público, um agente público, aquele que está a serviço do povo, e o objetivo é tão só gerir a coisa pública. Essa é a percepção de Rousseau. Então, Rousseau entende que no contrato social fica instituída uma organização segundo a qual o povo é o soberano. Mas como que se daria essa deliberação do povo? Como que nós iríamos formar a vontade desse todo? Não é a vontade da maioria, não é isso. E aí surge um ponto bastante relevante do pensamento de Rousseau. Nós teríamos ali a vontade geral. Vontade geral
não é a soma das vontades particulares, de modo algum. Se nós pensarmos em um homem civilizado, a gente já parte do pressuposto de que há o egoísmo, há a ganância, ele fora corrompido. Portanto, precisamos mudar essa realidade. Quais os instrumentos para a gente alterar essa realidade? O primeiro instrumento é a educação. Esse é o primeiro meio para a gente alterar essa realidade. Entretanto, eu preciso de um remédio imediato para isso. E qual é o remédio imediato para Rousseau? É a lei. Uma lei universal, uma lei geral e uma lei imperativa. Então, por meio da lei, nós iríamos mudar essa realidade. Mas quem elabora essa lei? É o próprio homem, é o próprio indivíduo, que, segundo Rousseau, nessa sociedade, ele não vive de modo isolado e ele não surge ali como, na percepção de Locke, na percepção de Hobbes, especialmente de Hobbes, que era absolutista, na percepção desses autores, desses pensadores, o contrato social é aquele segundo o qual o indivíduo ele abre mão de seus direitos e se submete ao Estado, à vontade do soberano. Aqui não. Aqui, na verdade, o indivíduo ele abre mão, ele aliena os seus direitos em benefício do todo, exercendo ali uma atividade ativa perante esse Estado. Não surge ali uma postura passiva do indivíduo, uma postura de submissão, de modo algum. Ele participa ativamente dessa entidade que for instituída por meio do contrato social. Ou então eu posso afirmar que, segundo Rousseau, o povo irá legislar para ele próprio, criando leis que buscam, observe a afirmação, leis que buscam o bem comum por meio da vontade geral. Vontade geral não é, perceba bem, a soma das vontades particulares. Não. Porque o homem degenerado, o homem egoísta busca satisfazer interesse pessoal. Então nós precisamos ali definir qual é a vontade, que é a busca do bem comum. A vontade geral é que de fato levará à satisfação da finalidade do Estado. Portanto, para Rousseau, o homem, o indivíduo, ele não participa de maneira passiva do Estado, e sim uma postura ativa, uma postura em que o povo é o soberano. Inclusive, na visão de Rousseau, o soberano, aquele que exerce a soberania, é o povo, sendo que o imperador, o rei, o titular do poder, na verdade, seria ali nada além de que um prestador de um serviço para o povo. Voltemos lá ao quadro, olha. Contrato social. O povo é o detentor da soberania. O homem deixa de ser um indivíduo isolado e passa a ser um membro ativo de um todo. Não se submete ao soberano. Na verdade, a soberania, como afirmado, é do povo. Esse na percepção de Rousseau. Então, em relação a Rousseau, a gente destaca ali a vontade geral, que é a busca do bem comum. Vontade geral é diferente da soma das vontades individuais. Como que a gente alcança essa vontade geral? Como que a gente chega a essa vontade geral? Há dois meios, segundo Rousseau. O primeiro meio é por meio da educação. A educação é o caminho. Entretanto, para chegarmos a essa vontade geral, a essa percepção de que eu estou diante de um Estado democrático, isso já é a primeira percepção a respeito de democracia, eu preciso de educação. Mas eu preciso de um remédio imediato. Qual que é o remédio imediato? É a instituição de leis. E ali nós teremos as leis gerais, impessoais e universais, que buscam, na verdade, realizar a liberdade e a igualdade. Percebam que aí eu tenho os lemas da Revolução Francesa. Então, o Rousseau, ele entende que há necessidade de reformularmos o Estado, porque a sociedade civil, a civilização corrompe, degrada moralmente o homem, então precisamos dessa reformulação. E por que essa reformulação? Porque o homem é perfectível, ele é possível alcançar-se o aperfeiçoamento do homem, e é dessa maneira que ele entende que devemos dar uma guinada no seguinte sentido: buscar por meio do contrato social uma revolução no que se refere à percepção do homem frente ao mundo. O indivíduo passa a ser o soberano, inclusive
aquele que dirige o Estado está sujeito à vontade popular, está sujeita à vontade do povo, à soberania popular. Então pode-se dizer aqui em linhas gerais que por meio de Rousseau a gente enxerga ali, ou nele, Rousseau, a gente enxerga um democrata social. Mas vamos lá, vamos agora falar de Kant, Immanuel Kant, o mais importante dos filósofos iluministas, e ali nós temos uma complexidade de pensamento, uma complexidade de raciocínio que nos exigirá bastante tempo para compreensão. Primeira parte do trabalho em relação a Kant é a parte que ele trata do conhecimento, é a parte epistemológica de Kant. E depois nós vamos falar da ética, da moral e do direito. Então nós temos não que dois momentos, mas dois pontos de vistas absolutamente distintos na apreciação do estudo ou do pensamento de Immanuel Kant. Então vamos dar uma olhada no que nós temos ali. Immanuel Kant, de 1724 a 1804, portanto, século XVIII e século XIX, filósofo iluminista, onde ele tem ali aquilo que nós chamamos de filosofia transcendental. Eu fiz questão de deixar anotado ali, filosofia transcendental. Por meio dessa filosofia, especialmente no aspecto epistemológico, Immanuel Kant busca estabelecer os limites da possibilidade de conhecimento humano. Aqui nós temos, preste bastante atenção, uma guinada no pensamento filosófico. Vamos aqui analisar de maneira bastante simples, mas o objetivo é ilustrativo. Nós temos um objeto, está aqui. Então, eu sou sujeito do conhecimento. Eu quero saber a respeito desse objeto, eu quero compreender. É uma caneta vermelha. Como é que eu sei que é uma caneta e é uma caneta vermelha? Eu extraio essa informação direto do objeto, ou seja, é possível conhecermos o objeto a partir de si próprio. Era essa a percepção que nós tínhamos nos pensadores, ou através dos pensadores que antecediam Kant, onde era possível conhecer-se o objeto a partir dele próprio. Isso era possível. Então, aquele que era o sujeito conhecedor passaria a conhecer o objeto a partir das informações extraídas diretamente dele. Kant, ele inverte essa posição. Ele diz o seguinte, olha, vamos mudar. O centro da história aqui não é o objeto. O centro da história é o sujeito. Então, o conhecimento ele se dá levando em conta o sujeito. Ora, como é que eu vou saber se essa caneta é vermelha se eu sou daltônico? Ela pode, a mim, se apresentar com outras características, a depender das ferramentas que eu tenho. Então, para que haja o conhecimento verdadeiro, para que se extraia do objeto aquilo que verdadeiramente ele é, eu preciso me valer não só das características desse objeto, não só daquilo que eu sinto, daquilo que os meus aspectos sensoriais percebem, mas eu preciso me valer das ferramentas que o indivíduo tem. Então, quer dizer, o conhecimento para Kant depende muito mais de características do sujeito do conhecimento, o indivíduo, do que do próprio objeto. Então, eu não consigo extrair do objeto tudo aquilo que ele representa por si. Ele não me traz essas informações todas. Para eu apreender aquilo que eu tenho no objeto, eu preciso de ferramentas que estão aqui, que estão em mim. Então, para Kant, nós temos uma inversão. É aquilo que ele fala exatamente de uma guinada copérnica, onde, segundo nós tínhamos na filosofia antiga o entendimento de que a Terra era o centro do universo. Depois se concluiu que o centro do universo era o Sol, o que não é, na verdade, é o centro da nossa galáxia tão só, mas houve essa inversão, que é a guinada copérnica. Filósofo Kant, ele faz isso, ele faz uma guinada. Ele tira do objeto o centro e coloca o centro onde? No sujeito do conhecimento. Aí você pode falar, ora, então isso significa que cada um terá uma percepção diferente da realidade.
E é nesse ponto que nós começamos a tocar nos aspectos mais intrincados da filosofia de Kant. Quais são os aspectos mais intrincados? É demonstrar que, apesar de o conhecimento depender de ferramentas que estão no sujeito do conhecimento, eu tenho ferramentas que estão ali e que são universais. Portanto, não teremos um conhecimento para cada indivíduo. Todos têm as mesmas ferramentas, e se todos têm as mesmas ferramentas, terão ali a percepção universal a respeito da realidade. Então, é esse o raciocínio desempenhado por Kant. Vamos dar uma olhada no quadro, e ali nós fizemos várias anotações a respeito desse tema. Então, o primeiro objetivo de Kant ali é buscar estabelecer os limites da possibilidade do conhecimento humano. Esse é o primeiro objetivo que nós encontramos. Mas vamos lá. Como eu disse, o trabalho de Kant nós vamos dividir em dois momentos. Primeiro, a parte epistemológica, onde ele busca tratar do conhecimento científico, e posteriormente ele fala da ética, da moral, do direito e da política. Então vamos ver aqui a primeira parte, né? Nós temos as obras destacadas de Kant. Nós temos a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, a crítica do juízo, a metafísica dos costumes e a fundamentação da metafísica dos costumes. Estas são as obras destacadas de Immanuel Kant. Primeira fase de Kant é a parte epistemológica, onde ele passa a tratar do conhecimento, mais precisamente do conhecimento científico, aquele que eu consigo, em relação ao qual eu busco extrair o conhecimento em relação às coisas. E ele traz ali o seguinte, primeira observação: conhecimento é possível na medida em que interagem algumas condições. Condições materiais advindas da experiência e condições formais, o que a razão faz com o que sentimos, com o que percebemos. Então, primeiro ponto, vamos partir do seguinte raciocínio. Obviamente que para eu conhecer as características dessa caneta, eu tenho que ter uma relação sensorial com essa caneta. É aquilo que eu extraio dela por meio de meus sentidos. É exatamente isso que nós vamos encontrar. Só que, preste atenção, desse empirismo, ou seja, da experiência que eu tenho em relação ao objeto, eu não consigo extrair dele tudo aquilo que interessa, todo o conhecimento em relação a esse objeto. A experiência, o empirismo, por si só, não me permite conhecer o objeto em sua plenitude. Desse aspecto sensorial, eu vou captar certas informações que eu tenho naquele objeto. Isso se dá por meio das ferramentas que eu tenho, ferramentas que são as ferramentas formais que eu tenho, ou seja, os instrumentos por meio dos quais eu irei extrair daquele objeto algo. Esse algo que eu extraio, segundo Kant, é chamado de fenômeno. Então, o que é o fenômeno? É exatamente a informação que eu extraio daquele objeto. E caberá à razão fazer o quê? Fazer o juízo a respeito desse fenômeno, fazer o juízo acerca do que eu tenho naquele fenômeno. Então eu teria necessidade de ajustar o aspecto sensorial que me permite experienciar esse objeto, aspecto empírico, e trazer essa informação, e por meio dessa informação empreender aí juízos de valores que me permitirão conhecer esse objeto. Então, perceba que eu tenho a junção daquilo que a gente conhece como empirismo e racionalismo. E é exatamente em Kant que a gente supera essa dicotomia, empirismo de um lado, racionalismo do outro. Ele busca, juntando os dois, extrair o que há de melhor nos dois. Esse é o objetivo. O objetivo é, por meio dessas ferramentas, trazer o conhecimento verdadeiro. Percebe que o centro da atenção não é o objeto, não é. É o sujeito do conhecimento. Somente olhando essas ferramentas que o sujeito tem é que nós teremos condição de conhecer o objeto, de conhecer aquilo que nos é apresentado. Então vamos lá.
voltando à anotação que nós temos, então Kant nos traz a seguinte afirmativa. A experiência sozinha não é capaz de produzir o conhecimento. Necessita de condições formais. Condições estas que já se encontram na razão. Isso não significa que são inatas. Elas já se encontram na razão. Não é possível afirmarmos que são condições inatas que surgem com o ser humano. Não. São condições que estão ali e que permitirão a compreensão da verdade. Em relação ao fenômeno, diz Kant, para Kant, a percepção, da percepção não decorre por si o conhecimento acerca do objeto em si. O que se conhece do objeto por meio da percepção é o fenômeno. Agora, eu preciso, por meio das ferramentas, avaliar, analisar e extrair daquele fenômeno o conhecimento que nos interessa. A percepção, a apreensão do fenômeno só é possível porque há, no sujeito, estrutura prévia de conhecimentos. São os juízos sintéticos a priori e a posteriori. Aqui começa a ficar bastante técnico o raciocínio de Kant. Preste bastante atenção. O que seriam os juízos sintéticos? O que seria um juízo sintético a priori, o juízo sintético a posteriori? Juízos são afirmações. Sintéticos são afirmações fecundas que me permitem, leia-se grosso modo, inovar. Leia-se grosso modo, instituir e adicionar informações. Esses juízos sintéticos podem ser a priori, ou seja, antes da experiência, ou a posteriori, depois da experiência. Então eu tenho juízo sintético a priori e juízo sintético a posteriori. Juízos sintéticos a priori são aquelas afirmações que nós temos e que pré-existem à experiência. Eu posso dizer que uma caneta escreve. O objetivo da caneta é escrever. Esse é um juízo sintético que nós temos. O juízo sintético a priori. Agora, a caneta ela escreve em tinta azul. Eu só sei se ela está escrevendo com tinta azul após a experiência. Esse é um juízo sintético a posteriori. Então, aqui eu tenho, de maneira bastante simples, o que traz Kant a respeito dos juízos sintéticos. Juízos sintéticos a posteriori e juízos sintéticos a priori. Juízos sintéticos são típicos da tradição empirista. O raciocínio aqui é indutivo, ou seja, eu parto do específico para o geral. A fecundidade é a sua característica maior. Então, quando se fala de juízos sintéticos, nós estamos falando daquilo que nós extraímos do objeto, levando em conta o que nós percebemos desse objeto. Entretanto, olha o que nós estamos falando. Esse juízo sintético pode ser antes da experiência com o objeto, portanto, a priori, e posterior à experiência. De todo modo, a gente estabelece que desse juízo sintético nós vamos ter a possibilidade de trazer informações novas, trazer informações adicionais. O que difere daquilo que nós chamamos de juízos analíticos. Segundo Kant, juízo analítico é diferente. No juízo analítico, eu observo o objeto e desse objeto o que eu faço? Eu o decomponho. Eu simplesmente fraciono o objeto diante das características que eu já tenho nele. E ali não tem qualquer inovação. Eu não adito qualquer informação ao objeto. Eu simplesmente fraciono. Daí Kant falar que esse juízo analítico, ele tem pouco de produtivo. Ele não é fecundo como é um juízo sintético. E por que não é fecundo? Porque ele não inova, ele não traz uma novidade em relação à coisa. Ele não adiciona nada à coisa. E os juízos analíticos são típicos dos racionalistas. E o modo de raciocínio ali não é indutivo. O modo de raciocínio é dedutivo, onde eu parto do geral
para o específico. Isso não traz novidade, isso não inova. Entretanto, eu tenho vantagens tanto num modo de olhar quanto no outro. Quando eu falo de juízos sintéticos, a possibilidade de inovação, a possibilidade de aditarmos, trazermos elementos novos ao objeto é maior. Quando se fala de juízos analíticos, onde eu simplesmente decomponho um objeto cuja estrutura está apresentada, eu não inovo, eu não trago uma novidade, eu simplesmente observo aquilo que está ali. Nesse juízo analítico, eu tenho uma vantagem, que é a certeza, a previsibilidade. Já no juízo sintético, eu tenho uma vantagem, e qual é? A possibilidade de inovar, a possibilidade de trazer algo novo. Eu preciso juntar esses dois fatores positivos. Eu preciso juntá-lo. Daí falar-se que a filosofia de Kant é uma filosofia transcendental, onde ultrapassa aquilo que nós encontramos de empirismo e racionalismo e busca extrair de ambos aquilo que há de melhor. Portanto, muda toda a realidade em relação ao pensamento. No nosso próximo bloco, nós sairemos um pouco desse aspecto teórico, denso, pesado, e vamos tratar ali de imperativos categóricos, do aspecto da visão de Kant em relação à ética, à moral e ao direito.